Fala galera, aqui é o JP e a gente vai dar sequência agora estudando a função orgânica éster, ok? Essa função orgânica apresenta uma semelhança com alguma outra que você já tenha estudado. No caso aqui, o que é uma função éster? Vamos aprender primeiramente a identificá-la, ok? Uma função éster apresenta agora uma carboxila, lembra que carboxila é o C-O com mais um oxigênio. Agora que está no meio da cadeia. Já estudamos que carboxila na ponta da cadeia é característica de ácido carboxílico. Carboxila no meio da cadeia, agora vai ser característico da função éster. Cuidado para não confundir éster com éter, coisa que a gente já viu lá atrás, ok? Vale lembrar aqui que justamente por eu ter o mesmo grupo funcional, carboxila na ponta ou no meio, eu posso falar que a função orgânica ácido carboxílico é isômera da função éster. Como assim? Se eu pego a mesma quantidade de átomos que eu tenho no ácido carboxílico e no éster, eu comparo uma com outra, eu vejo que são iguais. Ou seja, com a mesma estrutura, com os mesmos átomos de um ácido carboxílico, eu vou conseguir montar um éster, na grande maioria dos casos. Informação importante quando a gente for estudar a isomeria plana. Mas, por enquanto, nos basta aqui saber identificar qual é a função éster. Então, como que eu encontro numa cadeia carbônica? Dessa forma aqui. Eu tenho um carbono, fazendo aqui C-O, ou seja, a minha carboxila, no meio da cadeia. Ou seja, quando eu sigo aqui, eu tenho outro carbono. Cuidado, na função ácido carboxílico, aqui terminava em um hidrogênio. Agora não, aqui eu sigo a minha cadeia, tá certo? Outra possibilidade menos comum de aparecer é essa daqui. Então, eu tenho C, perceba aqui que é um O, esse primeiro, e o outro oxigênio e depois o carbono. Cuidado aqui para estabelecer aquela quantidade de ligações, tá? Se você tem dúvida de enxergar, de transformar isso para isso daqui, eu te aconselho aqui a treinar, abrir as ligações químicas. Bom, reconhecendo a função éster, agora vamos ver algumas de suas propriedades. Primeira coisa, os ésteres, em geral, são pouco solúveis em água. Por que eles são pouco solúveis em água? Porque apresentam uma polaridade baixa. Lembra que lá em ácido carboxílico, a gente tinha uma polaridade alta, porque tinha ponte de hidrogênio. Aqui eu não tenho isso. Eu tenho essa região da cadeia, a carboxila, que tem uma certa polaridade. Só que essa polaridade não é tão acentuada assim, justamente por também estar no meio da cadeia. Enfim, aqui a gente observa que é um composto pouco solúvel em água, tá certo? Já que a água é polar e ésteres não são muito polares. Ésteres, em geral, são produzidos, na verdade aqui a gente tem que saber de uma reação muito importante. É a chamada reação de esterificação, ou seja, produção de éster. Como que eu consigo produzir um éster? Muito importante você saber disso. Ok? O que é uma reação de esterificação? Eu tenho aqui dois compostos que vão reagir formando esse composto e mais água. Trouxe aqui algumas informações importantes para você saber. Primeiro, esse primeiro composto aqui, C-O, OH na ponta, é uma função ácido carboxílico. Esse segundo composto, aqui OH ligado a um radical, eu tenho um álcool. Também poderia aqui ser um fenol, ok? Não mostrei aqui, mas pode ser fenol em alguns casos. Aqui, a grande maioria das vezes, função álcool. Quando eu coloco ácido carboxílico para reagir com um álcool, o que acontece? O OH do ácido carboxílico se une ao H do álcool, formando água. Além disso, justamente por eu quebrar a cadeia nesse pedaço e aqui, esse carbono vai emendar com o oxigênio, formando essa estrutura aqui. Isso daqui é uma carboxila no meio da cadeia, ou seja, eu tenho a produção de um éster. Então, essa é uma das reações mais importantes dentre as reações orgânicas para você saber. Ácido mais álcool, formando éster mais água. Eu também posso ter aqui ao contrário, voltar essa reação. Então, quando vai nesse sentido, é a chamada reação de esterificação. O que é a chamada hidrólise ácida de um éster? Hidrólise é quando eu reajo com a molécula de água. Ácido porque eu preciso aqui ter um catalisador ácido. Então,
Se eu quero descobrir de onde veio o meu éster, informação importante, o que eu faço? Eu quebro aqui, ó, nessa ligação, tá? Justamente, tudo que está para cá veio do ácido. Então, esse R1 com esse carbono veio do ácido, esse O com o R2 veio do álcool, tá certo? Então, se eu quero saber, e tem muito exercício que pergunta quais os compostos que deram origem a tal éster. Isso aí eu já vi questões em Enem e assim como em outros vestibulares. Você faz justamente esse raciocínio, quebra aqui a nossa ligação, né, para saber quem deu origem na parte que foi essa, né, o ácido que deu origem a essa parte, e o álcool que deu origem a essa outra parte, certo? Com relação à nomenclatura, como que a gente vai dar nome a um éster? Essa nomenclatura IUPAC, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, tenho dois pedaços, número de carbono aqui e número de carbono aqui. Como saber qual é qual? Muito simples. A parte que veio do ácido vem aqui, ó. É essa daqui, ou seja, é o R1 incluindo esse carbono. Não esqueça disso, importante incluir esse carbono. Esse número de carbonos que eu tenho nesse pedaço é aqui, no começo. O tipo de ligação nesse pedaço da cadeia, ok? Com a terminação -oato. Se você se lembrar lá dos sais da inorgânica, terminação -ico de ácido dá origem à terminação -ato de um sal. É a mesma ideia aqui. Ico de ácido carboxílico vai dar a terminação -ato do nosso éster, ok? E essa parte da cadeia, essa outra cadeia carbônica aqui, é justamente essa terminação com a parte -ila, ok? Então tem aqui, ó, parte que veio do ácido, parte que veio do álcool, tá certo? Muito importante você praticar esse raciocínio, saber quando que eu junto um com o outro para dar origem a um éster e fazer o caminho contrário. Esse éster foi formado por esses dois. Os ésteres, em geral, possuem propriedades muito variáveis, assim a gente consegue separá-los em 3 classes de compostos. A primeira classe são as chamadas essências de flores e frutas, ok? Vários dos cheiros que a gente observa e também dos sabores, muitos deles são característicos da função éster. Tanto é que na indústria alimentícia você usa muito para dar aroma artificial de um certo cheiro, um certo sabor, justamente você usa um certo composto. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, esse composto dá o aroma de abacaxi, ok? Se você analisar, quando que eu sei que eu tenho aqui um éster dessa classe de aromas de essências de flores e frutas? Quando eu tenho um ácido carboxílico que formou de cadeia pequena e um álcool também de cadeia pequena. Lembra que eu corto aqui, ó. Então o ácido aqui vai ter 4 carbonos e o álcool que deu origem tem 2 carbonos. Ácido e álcool, ambos de cadeia pequena, dão origem às chamadas essências de flores e frutas. Cuidado, não são todas as essências de flores e frutas que têm éster, tá? A gente encontra variedade muito grande. Os que a gente chama de óleos essenciais, na verdade, pode ter função álcool, fenol, aldeído, acetona, éster, coisas que a gente já estudou antes e que agora também aparece aí mais um composto para entrar nesse grupo. Segunda classe de ésteres que a gente tem são chamados óleos e gorduras, os nossos lipídios. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas só para a gente saber identificar. Olha aqui, ó, eu tenho um éster aqui, tenho outro éster aqui e outro éster aqui. Isso aqui eu tenho, no caso, um triéster, um triglicerídeo que a gente fala. Quando que eu sei que um éster vai ser dessa classe? Quando ele veio, olha só aqui, ó, quebra aqui e quebra aqui. Se eu analiso essa cadeia, eu tenho aqui uma cadeia de um ácido carboxílico, uma cadeia muito grande. Eu tenho um ácido graxo. Sempre que eu tiver um ácido de cadeia grande, ou seja, um ácido graxo, que se uniu a esse composto aqui, talvez você não consiga enxergar, mas ó, eu tenho 3 carbonos e em cada um dos carbonos eu vou ter um OH na hora que eu voltar para o álcool que deu origem a ele. Eu tenho aqui glicerina, ok? O propano 1,2,3-triol que a gente viu, glicerol. Sempre que eu tiver glicerina reagindo com um ácido graxo, eu vou ter a formação de um óleo ou de uma gordura. Só para a gente diferenciar aqui, o que diferencia um óleo de uma gordura? As ligações duplas.
Quanto mais ligações duplas você tem, mais você faz com que eu tenha um óleo e não uma gordura. Na nossa aula de propriedades físicas de compostos orgânicos, quando eu explicar esse arranjo da cadeia e o que a dupla causa nesse arranjo, você vai entender melhor por que eu tenho o óleo e por que eu tenho a gordura, ok? Então, só reforçando aqui, os óleos vão ter muito mais ligações duplas, ou seja, vão ser mais reativos, melhores para a saúde. E as gorduras não vão ter tantas ligações duplas assim. Aqui, como exemplo, trouxe para vocês o óleo de soja, certo? E por fim, a última classe dos ésteres que eu trago para vocês são as ceras, ok? Cuidado com cera. Já falei aqui de cera de vela para vocês. Cera de vela não é da classe dos ésteres. Cera de vela é uma parafina, ela é um hidrocarboneto. Não confunda aqui. Essa cera que eu estou falando é cera, por exemplo, cera de abelha, cera de carnaúba, enfim. Quando que eu sei que um éster, tá aqui o meu éster, vai dar origem aqui a um composto que vai pertencer à classe das ceras? Quando eu tiver um ácido carboxílico de cadeia longa e também um álcool de cadeia longa. Então, ó, os dois curtos, né, de cadeia curta, eu tenho uma essência de flor ou fruta. Os dois longos, eu tenho uma cera, ok? Tenho aqui cera de abelha para a gente entender. Tanto é que cera de abelha você não consegue lavar, por exemplo, lavar a mão. Se você suja de cera de abelha, não lava a mão com água simplesmente. Lembra que eu falei da polaridade baixa? Olha só esse pedacinho polar e não é muito polar e toda essa cadeia carbônica muito grande. Olha aqui no caso da gordura. Então é muito acentuada essa parte apolar, justamente por isso que os ésteres são solúveis em água. Bom, vamos agora ver alguns exemplos de ésteres e aprender a nomeá-los. Então trouxe aqui um primeiro para vocês. Olha só. Ele tem aqui, ó, um carbono aqui e dois aqui. Para eu conseguir dar nome, eu tenho que saber quebrar esse éster. Quebro exatamente aqui. Então, ó, a parte que veio do ácido tem um carbono, então é met. Metan, já que é met, metanoato. Essa parte que veio do álcool tem dois carbonos, et, etila. Então, esse é o metanoato de etila. É o que tem aroma de groselha. Tá? Só para a gente treinar aqui, o metanoato de etila veio do ácido metanóico e veio do etanol, ok? Então, lembra, olha que interessante. Se eu junto o ácido metanóico, que é aquele que está presente lá no veneno da formiga, junto com o etanol que eu tenho em casa, se eu misturo o álcool de cozinha, se eu misturo os dois, eu consigo ter um composto aqui que vai ter aroma de groselha. Olha como que a química é fascinante. Continuando, próximo composto. Tenho aqui, ó, essa cadeia com 4 carbonos, que veio do ácido, e essa cadeia que veio do álcool com 2 carbonos. Aqui eu tenho o butanoato de etila. Mostrei para vocês agora há pouco. Ele tem aroma de abacaxi. Vamos treinar aqui quem deu origem a esse éster. 4 carbonos veio do ácido, então ele veio do ácido butanóico, aquele lá presente na manteiga rançosa, que faz mal para você. E quando eu reajo esse ácido com etanol, tá aqui novamente, né, 2 carbonos, com o etanol, eu tenho a formação de um composto que tem o aroma de abacaxi, ok? Agora, olha só. Tenho aqui 2 carbonos que veio do ácido e 4 carbonos que veio do álcool. Esse daqui é o etanoato de butila, ok? Butila aqui normal, já que são 4 carbonos nessa cadeia. Poderia ter também sec-butila, isobutila, depende do arranjo desses 4 carbonos. Lembra que quando está os 4 retinho, eu posso colocar como N-butila ou só butila, lá nos radicais. Como veio do ácido, que tem 2 carbonos, et, entre esses carbonos, ligação simples, etanoato. 4 carbonos é o que veio do álcool, então, butila. Olha que interessante, cuidado, tem exercício que faz essa pegadinha aqui com vocês. Olha, eu tenho aqui, ó, butanoato de etila, tá aqui, ó, butanoato de etila, etanoato de butila, ok? Um composto tem aroma de abacaxi, outro tem aroma de maçã verde. No caso aqui, quais foram os compostos que deram origem a esse? Esse foi o ácido etanóico, o ácido acético lá do vinagre,
com o álcool butanol, ok? Ou um butanol. Seguindo, temos aqui agora outro éster. Perceba, esse pedaço veio do ácido. 3 carbonos, propanoato, ligação simples entre eles. Esse pedaço aqui, ó, veio de um fenol agora, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse O estava aqui OH ligado numa cadeia aromática, tem um fenol. No caso, esse daqui é o propanoato de fenila. Lembra que essa cadeia aqui, ó, quando eu emendo direto, né, como se fosse um radical, emendo direto no benzeno, é o radical fenil. Então é propanoato de fenila. Quem deu origem aqui a esse éster? Ácido propanoico com o fenol, também chamado de hidroxibenzeno. Cuidado aqui, tá? Às vezes o exercício traz o fenol chamando ele de ácido fênico, por conta do caráter levemente ácido dele. Mas é melhor a gente continuar chamando ele exatamente de fenol. Por fim, o último exemplo para a gente tratar é esse daqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa cadeia que veio do ácido, ok? E só esse pedacinho que veio do álcool. Esse daqui é o benzoato de metila. Atenção, esse ácido aqui é o chamado ácido benzoico, tá? O que tá aqui, ó, que eu emendo um OH nesse pedaço aqui. Benzoico vira benzoato. Um carbono nesse álcool, né? Então, metila, que veio do álcool metanol, tá certo? Metanol é aquele álcool que tem uma toxicidade relevante aí, que faz mal para a saúde, que faz mais mal do que o etanol, ok? Fechamos aqui então a nossa aula sobre ésteres. A gente continua fazendo exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.